E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre o assunto aqui abordado e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Importante lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas totalmente excelente, e que nesse final de semana tá dando R$2 de aposta grátis para todos os clientes ativos na plataforma. Se você ainda não é cliente da Betfair, entrando pelo link da descrição, pode receber até R$200 em aposta grátis também. E esses R$2 de free bet, né, de aposta grátis, são para todos os clientes com conta ativa, tá? R$2 no sábado e outros R$2 amanhã, domingão. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Aposta na moral para se divertir. Como vocês viram pelo título, a ideia desse vídeo é responder o que aconteceu com os reservas nessa era Fábio como goleiro do Cruzeiro, né? O Fábio dispensa apresentações, é um ídolo do clube, o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro. O João Rodrigues que fez a pergunta, hein? Uma sugestão para o próximo 6x1 Responde. O Fábio foi goleiro titular do Cruzeiro por 17 anos e teve vários reservas. A pergunta é, por onde andam os reservas da era Fábio? Então eu agradeço o João pela pergunta, achei de fato o questionamento muito interessante e fiz essa pesquisa, eu vou trazer para vocês agora. Valeu, João. Todos aí fiquem à vontade para deixar suas perguntas, sejam elas de pesquisa, sejam elas questões mais objetivas. Durante essa próxima semana, né, o Cruzeiro joga na segunda e depois só no final de semana, eu devo fazer um 6x1 Responde mais diverso, digamos assim. Mas lembro que em 2000 o Fábio teve uma passagem como goleiro do Cruzeiro. E eu não vou detalhar todos os goleiros aqui de 2000, justamente porque o Fábio não era titular, ele era um reserva, praticamente não jogou, mas todos os outros goleiros do Cruzeiro na temporada 2000 já se aposentaram, né? A gente pode citar aí o André, que era o goleiro titular até se machucar, nós tivemos o Jefferson parte do ano, na reta final o Fabiano é o goleiro que foi contratado, e tivemos outros goleiros também como o Rodrigo Poço, o Gleison, lembra daquele Gleison fortinho, que sempre jogava Campeonato Mineiro, Fernando Leal, que é um goleiro careca que até terminou a carreira jogando no América, também era goleiro do Cruzeiro na época, foi formado na base do clube, enfim, todos já pararam, exceto o Fábio, obviamente, que tá lá no Fluminense sendo goleiro titular desde a última temporada. Mas aí vamos dar um salto no tempo, né? O Fábio vai pro Vasco, tem destaque e vem pro Cruzeiro de fato em 2005. E o reserva do Fábio nessa temporada foi o Arthur Moraes, que jogou 4 vezes no ano. Ele já vinha de temporadas anteriores no Cruzeiro, em 2003 na reserva do Gomes e em 2004 quando assumiu a camisa e foi péssimo. O Arthur deixou o Cruzeiro em 2006, foi jogar no Coritiba e depois teve uma boa carreira no futebol europeu, né? Jogou no Siena, jogou no Cesena da Itália, passou também pelo Braga, muitos anos no Benfica de Portugal e foi encerrar a carreira em 2018 no Aves também de Portugal. Ole Gatti! O Gatti já era um dos goleiros do Cruzeiro na temporada 2005, ano em que ele jogou apenas uma partida. Em 2007 que ele teve uma sequência maior jogando 6 vezes. O Gatti que ficou imortalizado por ter defendido o pênalti naquele clássico Cruzeiro 4 Atlético Mineiro 2, né? O Cruzeiro ganhava por 2x0, tomou o empate em 2 falhas do Gatti e aí teve um pênalti roubadíssimo pro Atlético, ele defende com o pé e na sequência o Cruzeiro vai lá e constrói a vitória, salvo engano com gols de Guilherme e Ramírez. E teve uma carreira de diversos clubes, tá? Ele passou por Juventude, Brasiliense, Volta Redonda, Cuiabá, Mirassol e parou em 2017 no Votuporanguense. Thiago Braga também era um dos goleiros do Cruzeiro nessa temporada 2005, ele que posteriormente passou por Ipatinga, Vila Nova, Uberlândia. Atualmente está com 39 anos, foi para o Sampaio Corrêa recentemente, não é titular por lá. Ele disputou o Campeonato Mineiro desse ano pelo Vila Nova e o Thiago Braga enfrentou o Cruzeiro algumas vezes nesse período de Série B, porque ele jogava pelo Operário Ferroviário. E outro goleiro da base do Cruzeiro que esteve em parte de 2005 no plantel foi o Guilherme, que nunca jogou pelo profissional do Cruzeiro, teve uma carreira longa aí por clubes menores, né, especialmente do interior paulista, chegou a passar pelo futebol português e parou em 2020 no Vila Nova, ele que é de Nova Lima. Para a temporada 2006, o Cruzeiro contratou 2 goleiros, tá? O Lauro
e o Juninho, até porque a temporada de 2005 do Fábio, ele não passou muita segurança, cometeu erros importantes que nos custaram títulos. O mais renomado naquela ocasião era o Lauro, que vinha de boas temporadas na Ponte Preta, onde tinha até feito gol. Em 2006 ele jogou só 3 partidas, em 2007 jogou mais 6 vezes pelo Cruzeiro, depois seguiu a carreira, ficou muito tempo sendo goleiro reserva no Internacional, e tem uma peculiaridade muito interessante nesse goleiro, né, que em 2003, jogando pela Ponte Preta, ele fez um gol de cabeça no Flamengo, e em 2013, jogando pela Portuguesa, ele fez outro gol de cabeça no Flamengo. Em 2023 não vai dar para ele repetir a dose, porque já não está mais jogando profissionalmente. Ele parou na temporada 2019 lá no Novo Hamburgo. Juninho! Gol! Gol! Também foi contratado pelo Cruzeiro para a temporada 2006. Era um goleiro de muito destaque no Vitória, mas chegou ao Cruzeiro e sequer jogou uma partida oficial pelo clube, tá? Justamente porque tinha o Fábio e tinha o Lauro. O Juninho ficou na reserva, depois foi emprestado para o Santa Cruz, foi jogar no América, onde jogou bem, inclusive, e depois foi para o Atlético Mineiro, onde foi titular por um bom tempo e foi o goleiro que tomou os 2 5-0 para o Cruzeiro em 2008 e 2009. Rodou bastante nos anos seguintes, Juventude, Portuguesa, Barueri, Red Bull, enfim, até parar na temporada 2018 jogando pelo Batatais. E o Flávio foi outro goleiro que integrou o plantel do Cruzeiro entre 2006 e 2011, mas pela pesquisa que eu fiz aqui, ele não chegou a jogar pelo time profissional. Formado na base do Cruzeiro, o Flávio até teve um período emprestado no Botafogo, onde ele jogou 5 partidas, mas pelo Cruzeiro eu realmente não achei nenhum jogo dele aqui pelo que eu pesquisei, tá? O último registro do Flávio que eu encontrei foi em 2011 pelo Luverdense, então não deu aí sequência para a carreira, né? Porque em tese ele parou muito jovem. E 2006 foi o primeiro ano em que o goleiro Ellisson figurou como atleta profissional do Cruzeiro. Ele teve muitos empréstimos na carreira, em Portugal, no interior aqui de Minas Gerais, e só foi estrear profissionalmente pelo Cruzeiro em 2014, quando jogou 3 partidas. O Ellisson, que foi goleiro reserva do Cruzeiro por muito tempo, né? Jogou pouquíssimas vezes pelo time profissional, mas estava sempre vinculado ao Cruzeiro, sendo emprestado a algum clube diferente. Ele que viveu um drama aí na vida pessoal, né, a perda de um filho, mas está retomando a carreira. Ele disputou o Campeonato Mineiro desse ano pela Caldense e atualmente está vinculado ao Norte Esporte Clube, que é um time de Montes Claros. No ano de 2007, o Cruzeiro não teve novidades, tá? O goleiro titular foi o Fábio, o reserva o Lauro, e aí a gente teve o Gatti como um terceiro goleiro e o Flávio como quarta opção, até aí sem drama. Em 2008 já chegou um cidadão bem pitoresco, né? O Andrei, que depois ganhou o apelido de Andrei Cambalhota por ter entregado um gol ridículo e virado uma cambalhotinha. Foi formado no Grêmio, passou por Atlético Paranaense, tinha jogado no Steaua da Romênia quando chegou ao Cruzeiro ali no início de 2008. Ficou no Cruzeiro 2008, 2009, jogou 10 partidas nesse período e teve uma carreira bem longeva com até alguns bons momentos, tá? No Criciúma, no América de Natal, ele teve fases boas, teve um período meio Peter Cech, né, que ele jogava com aquele capacete também. Parou em 2019, o último clube que eu achei registro de jogo dele foi o Avenida, lá do Sul. E 2008 foi o primeiro ano em que o Rafael, atualmente conhecido como Traíra, esteve no elenco profissional do Cruzeiro, embora ele só tenha estreado profissionalmente lá em 2010. O Rafael, que atualmente é goleiro do São Paulo, tá indo bem lá, pelo que eu vejo, inclusive, tinha uma trajetória muito bonita no Cruzeiro, né? Campeão de Copa São Paulo, subiu, ficou muito tempo no banco. Quando o Fábio esteve lesionado, o Rafael jogou bem, era um bom goleiro. Mas no início de 2020, momento de maior crise aí da história do Cruzeiro, né? O Rafael optou pelo caminho, né, de entrar na justiça e posteriormente se transferir para o Atlético Mineiro. Se o Rafael tivesse saído para qualquer outro clube, eu tenho certeza que a visão que a gente tem dele hoje seria muito diferente, seria muito mais de gratidão. Rafael, que inclusive foi o goleiro no 6-1, né, o Fábio estava suspenso, eu acho que é muito nítido para qualquer cruzeirense, né, cara? No momento em que o Cruzeiro tava na lona, mais ferrado, o cara quer sair do Cruzeiro porque o Fábio vai continuar, tudo bem, a gente entende o desejo de jogar, mas não vai pra porra do
rival, vai para qualquer outro clube no mundo, e ele tinha proposta de outros clubes do futebol brasileiro, como agora tá lá no São Paulo jogando porque é um bom goleiro. Pena que ficou com essa fama de traíra, porque foi traíra. Para 2009, os goleiros do Cruzeiro seguem os mesmos, tá? O Rafael como goleiro titular, o Andrei naquele momento era o reserva, o Rafael o terceiro goleiro e o Flávio quarta opção, seguiu assim. E para 2010 também não tivemos mudanças, o Fábio seguiu como titular, o Andrei foi embora, o Rafael foi alçado à condição de reserva imediato e o Flávio ficou como terceiro goleiro, não tivemos uma quarta opção nessa temporada. Para 2011 as coisas seguem na mesma linha mais ou menos, o Fábio titular, o Rafael reserva imediato, mas surgem dois jovens goleiros da base, o Douglas Pires, que nunca jogou profissionalmente pelo Cruzeiro, teve um empréstimo para o Benfica, depois uma saída para o Nacional de Patos. Em 2013 ele foi emprestado pelo Cruzeiro ao Bahia, depois ficou lá em definitivo, na temporada 2015 inclusive ele foi titular do Bahia, jogou Série B, jogou Copa Sul-Americana por lá, depois passou também pelo Fortaleza e o último registro que eu encontrei dele foi em 2021 com a camisa do Real Brasília. Gabriel Vasconcelos foi outro goleiro formado no Cruzeiro que não chegou a jogar profissionalmente. Ele surge em 2011 e em 2012 é negociado para o Milan. O Gabriel tá com 30 anos e desde a última temporada ele defende o Coritiba, né? Ele voltou ao futebol brasileiro, é titular no Coxa, teve uma carreira muito longa lá na Itália. Pelo Milan, de fato, o Gabriel jogou apenas 7 partidas, mas passou por clubes importantes lá na Itália. Jogou no Napoli, jogou no Lecce, teve também no Empoli, no Perugia, onde ele mais jogou foi no Carpi, que ele ajudou o time a subir de divisão. Enfim, foi um goleiro que conseguiu construir seu nome e é bom goleiro. Para 2012, pouca coisa mudou, né? O Fábio era o goleiro, o Rafael reserva, Elisson o terceiro goleiro e a gente tinha também o Gabriel Vasconcelos, que durante o ano foi negociado. E nessa temporada o Cruzeiro teve também o goleiro Axel integrando o plantel principal em determinado momento do ano. Ele não chegou a jogar pelo Cruzeiro, tá? Formado na base do Botafogo de Ribeirão Preto, veio ainda para a base. Teve empréstimos aí no Nacional, no Democrata, depois jogou em Sertãozinho, Cotia, São José e faleceu em 2020, causas não reveladas, então assim, momento meio baixo astral do vídeo, mas força pra família. Para 2013, Fábio e Rafael seguiram como absolutos, o Elisson também sendo ali a terceira opção, e aí nós temos dois jovens goleiros, Igor Ryan, formado na base do Cruzeiro, nunca chegou a jogar pelo clube, passou posteriormente por América, Boa Esporte, Patinga, Sergipe, atualmente está no Nacional Atlético de Muriaé, e o George me figurou pela primeira vez aí como opção no plantel do Cruzeiro, ele que era tratado como uma grande promessa na categoria de base, disputou Sul-Americano e Mundial Sub-20 com a seleção, foi muito jovem para o futebol português, emprestado para o Estoril, depois para o Vitória de Guimarães, retornou ao Cruzeiro onde não teve muitas oportunidades, né, porque a gente já tinha outros goleiros, e após passar por alguns clubes mineiros como Tupi, Boa Esporte, Vila Nova, ele conseguiu se consolidar no outro Vila, né, no Vila Nova de Goiás, fez boas temporadas por lá, atualmente é goleiro do Grêmio Novo Horizontino, tá com 27 anos. Para 2014, Fábio titular, Rafael reserva, Elisson terceiro goleiro, finalmente o Elisson tem suas primeiras chances, porque houve um momento em que o Fábio ficou fora e o Rafael também, e o Alan foi o quarto goleiro do Cruzeiro nessa temporada. É mais um que não chegou a jogar profissionalmente pelo Cruzeiro, ele veio pra cá depois de aparecer bem no Londrina e foi do Cruzeiro de volta pro Londrina. É um goleiro de mais de 2 metros de altura, ele chama atenção por essa envergadura, né? Jogou a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo 15 de Piracicaba e nesse momento tá lá no Paysandu. Para 2015 nenhuma mudança, Fábio titular, Rafael reserva imediato, Elisson terceiro goleiro e o Alan quarta opção. Para 2016 a gente tem uma mudança, Fábio titular, Rafael reserva, o Elisson estava no plantel ainda, mas temos jovens chegando e nesse ano o Fábio tem uma grave lesão, ruptura de ligamento, por isso que o Rafael joga bastante. Mas no jogo que o Fábio se lesionou e nas 2 rodadas seguintes, o nosso goleiro foi o Lucas França, também formado na base do clube, ficou no Cruzeiro aí até a temporada 2021 e atualmente está jogando no Nacional de Portugal. O Lucas França está com 27 anos, ele já tinha passado pelo Nacional da Ilha da Madeira emprestado pelo Cruzeiro anteriormente, né? Voltou ao clube nessa temporada, ficou
ficou no banco aí a maior parte do ano e recentemente assumiu a condição de titular, foi titular do time nas últimas 7 partidas. Outro goleiro que apareceu no Cruzeiro em 2016 foi o Lucão, que nunca jogou profissionalmente pelo Cruzeiro, teve vários empréstimos. O Lucão, que até pelo porte físico, né, um pouco mais fortinho, osso largo assim, ele lembra um pouco a trajetória do Gleison, né, que jogou aí lá atrás. Assim como o Gleison, o Lucão tá sempre jogando o Campeonato Mineiro por um time diferente. Nesse meio tempo ele passou por Betim, Contagem, Unai, Fonte Nova, Uberaba, Democrata de Governador Valadares, que é o seu clube atual. E em 2016 tivemos também a figura do Jonathan Braz, outro goleiro formado na base do Cruzeiro, mas que não chegou a jogar pelo profissional. Ele saiu do Cruzeiro em 2019, foi jogar na base da Ponte Preta, posteriormente passou por Tombense, Sampaio Corrêa, teve no Vila Nova e atualmente é goleiro do Nacional de Manaus. Em 2017 não tivemos novos nomes, né? O Rafael começa a temporada como titular, estava jogando bem, mas pela história, quando o Fábio se recuperou, voltou a ser titular do time. O Lucas França seguia como uma das opções no elenco, assim como o Lucão, que naquele momento se fixava ali como o quarto goleiro do plantel principal. Para 2018, Fábio titular, Rafael reserva imediato, Lucas França terceiro goleiro, e aí temos uma novidade como quarta opção, que é o Vitor Eudes, né? Dos campos do Frigga Arnaldo para a base do Cruzeiro. Profissionalmente, ele só jogou 2 partidas pelo nosso clube lá em 2020. Deixou o Cruzeiro em meados de 2021 para defender o Marítimo de Portugal. E aí vale pontuar, o Vitor Eudes não jogou nenhuma partida pelo time principal do Marítimo, tá? Ele só jogou pelo time B ou pelo time Sub-23. Nessa temporada 2023, ele foi repatriado para o futebol brasileiro, tá lá no banco do Fábio no Fluminense. Para 2019, o Cruzeiro tem uma mudança, que é a saída do Lucas França emprestado. Então a gente tem Fábio titular, Rafael reserva, Vitor Eudes terceiro goleiro, e aí surgem 2 nomes. O Vinícius, que era um goleiro promissor da base do Criciúma, foi contratado a peso de ouro numa negociação meio esquisita, não é culpa dele, né? Mas enfim, a gente lembra quem é que dirigiu o Cruzeiro nessa época. Desde o ano passado, o Vinícius está jogando pelo Cuiabá, tem só 3 partidas no profissional até o momento, né? Pelo Cuiabá, porque ele já tinha jogado muito garoto profissionalmente pelo Criciúma. É bom goleiro, tá? É um jovem aí, tem bom futuro. E o Marlon treinou um bom tempo com o plantel principal do Cruzeiro, mas também não jogou pelo time de cima. Ainda vinculado ao Cruzeiro, ele foi emprestado para Betim, depois para o Pouso Alegre e atualmente está jogando no Francana de São Paulo. Marlon tem 23 anos ainda. Para a temporada 2020, né, o Cruzeiro para disputar a Série B, não temos aí nenhuma grande mudança. O Rafael chega a ser relacionado para o primeiro jogo do Cruzeiro no ano, fica na reserva, depois entra na Justiça, então o Rafael vai embora, o Fábio segue como titular, o Lucas França é alçado à condição de um reserva imediato, né, quando ele retorna do empréstimo, e a gente tinha ainda o Vinícius e o Vitor Eudes. Em 2021, o último ano do Fábio como goleiro do Cruzeiro, ele joga praticamente todas as partidas, o reserva imediato Lucas França, terceiro goleiro Vitor Eudes, quarto goleiro Vinícius. No meio do ano, o Vitor Eudes se espirulita para o futebol português, e aí temos o Denivi surgindo como quarta opção, e tem até um momento que o Lucas França é emprestado para o Guarani e depois é chamado de volta. E sobre o Denivis, atualmente com 22 anos, ele jogou 2 partidas pelo profissional do Cruzeiro na temporada 2022, disputou o Campeonato Mineiro desse ano pelo Atlético de São João del Rei e o Cruzeiro o liberou recentemente para o Atlético Goianiense, numa negociação que eu achei bizarra, né? O Denivis é um goleiro de muito futuro, de muito potencial, mas foi liberado, atualmente está lá no Atlético Goianiense, onde até o momento não estreou. São esses os nomes, então, todos os goleiros que integraram o elenco profissional do Cruzeiro. É natural que boa parte deles não tenha jogado efetivamente pelo clube, até quando a gente lembra que o Fábio jogou 976 jogos, né? Ele não dava espaço para outros. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer qual goleiro que você lembra, se você já viu jogar em outros clubes, enfim, fica à vontade, vamos trocar uma ideia e claro, né, deixa a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!